E aí, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E na verdade o vídeo de hoje não é nem a minha opinião de bosta, na verdade o vídeo de hoje vou falar sobre algumas teorias, sobre algumas coisas que eu vi em filmes, em seriados, em entrevistas, em documentários, li em livros, várias fontes diferentes, conversas com pessoal que estuda aí, com os professores de história que eu tive ao longo da minha vida. E na escola e na faculdade também, converso com amigos que são formados em história e outras coisas. Mas, assim, mais focado na história romana, na época do Império Romano. E esse quadro, essa foto desse quadro, que é um dos quadros mais famosos do mundo, que está aqui, que é da Última Ceia, ou da Santa Ceia, depende de para quem você perguntar como que chama esse quadro. Histórias, tudo envolvendo ele. Inclusive o mais famoso livro e o filme, o Código da Vinci, que fala muito sobre esse quadro aqui. Várias teorias que existem em torno desse quadro. O filme abrange várias teorias. E o que eu decidi fazer? Pensar assim, vamos pensar então, que todas as teorias são verdadeiras. Vamos ver aonde que elas vão dar. Qual que é a base, quais são os argumentos que mantêm aquela teoria. Quais são os fatos históricos que fazem parte daquela teoria. Como que se desenvolveu cada uma das teorias. E aqui no caso do quadro da Última Ceia, ou da Santa Ceia, seria o que? Seria a revelação de Jesus. Como assim revelação de Jesus? Seria quando Jesus diz aos apóstolos que ele vai ser preso. E que alguém do grupo ali vai ter que ficar como líder, entre aspas, no lugar dele, passando os ensinamentos, dando continuidade aos trabalhos dele, né, os ensinamentos, passando a palavra para o povo, etc e tal. Mas por que Jesus sabia que ia ser preso? Porque ele sabia que as coisas que ele falava iam contra o que o Império Romano pregava, iam contra o que os sacerdotes pregavam. Não vamos prender assim ao nome, eu vou falar igreja, não vou falar o nome de religião. Então, se eu falar igreja e sacerdotes, que era o que existia na época. Tinha a instituição chamada igreja e tinha os sacerdotes que eram os caras que administravam essa instituição chamada igreja. E que era aceita dentro do Império Romano, dentro dos conceitos da civilização romana na época. Que na época tinham, digamos, 3 poderes, vamos colocar assim. Que era o imperador, a autoridade máxima em Roma, os sacerdotes e o senado, que era composto pela elite da cidade, pelas galera que tinha mais grana. Isso em cada uma das cidades que ficavam dentro do Império Romano. E como que eram, né, as cidades do Império Romano e tal. Não eram cidades, estados e municípios igual é hoje em dia. Por exemplo, onde hoje tem lá o Coliseu, onde tem o Vaticano, tudo ali, toda aquela região pertencia ao que era chamado de capital do Império, cidade capital. Porque era ali que o imperador morava, era ali que tinha o palácio do imperador. Então, tipo, como que naquela época, 2000 anos atrás, o imperador administrava uma área que ocupou quase toda a Europa, porque o Império Romano, em um momento da história, ocupou quase toda a Europa. E como que o imperador viajava de uma região para outra? Se o meio de transporte era só cavalo, se mal tinha estradas, muitas estradas foram construídas durante o Império Romano, né? E tiveram vários e vários imperadores ao longo do Império Romano. Foram mais de 1000 anos de Império Romano, dominando quase toda a Europa. E não tinham meios de comunicação, estradas, meios de transporte, etc e tal. Então, assim, o imperador máximo ficava na cidade capital, que era o centro do Império Romano, e as pessoas moravam tudo ali, tentavam morar ali em volta, que era um lugar mais evoluído, digamos assim, era um lugar que tinha mais recursos, justamente próximo ao imperador, onde ficavam as maiores riquezas do império. E em cada região, em cada lugar ali, tinha os vilarejozinhos, as pequenas cidadezinhas, igual são retratadas, assim, por exemplo, no Game of Thrones, e em outros tantos seriados aí que mostram essa época, não exatamente a história do Império Romano, mas a história dessa época, né, que era tudo rústico e tal, tudo roots, digamos assim. Mas, enfim, o imperador tinha lá os caras que administravam cada uma das regiões ali, em nome dele. No caso, Pilatos foi um desses caras, que ele administrava uma região em nome do imperador romano. Só que o Pilatos não mandava ali sozinho. Tinha o senado lá onde ficavam os senadores, que, como eu disse, não se atenham ao nome, não se apegam ao nome, ao termo, mas que era a elite da cidade, e tinha os sacerdotes do outro lado,
que era a igreja. Eram os três poderes que doutrinavam, que ditavam os conceitos que iam reger o povo, as regras e leis, etc. E tal, que todo o povo que morasse ali deveria seguir. Quem morasse fora dali era chamado de selvagem, bárbaro, etc. e tal. Então, o que acontecia? Jesus sabia que ele ia ser preso porque as coisas que ele falava eram contra o que a igreja ensinava, era contra o que o imperador pregava. E o povo estava deixando de ir na igreja para seguir Jesus, não todo mundo, porque nem todo mundo acreditava em Jesus naquela época. Como a mesma coisa se ele aparecesse hoje em dia, né? Uma parte ia acreditar, outra parte não, normal. Mas, enfim, os caras líderes, os sacerdotes, estavam perdendo o público, ficaram bravos, ficaram revoltados, ficaram com inveja, com ciúme, falaram com Pilatos, fizeram pressão do poder que eles tinham junto ao Pilatos. Pilatos pegou e mandou os soldados dele, soldados romanos, prenderem Jesus, que era herege, era acusado de heresia. Tanto que na terceira epístola de João, se você for lá na Bíblia, na terceira epístola de João, João fala que os sacerdotes, os caras que mandavam na igreja, não aceitavam conversar com eles, não aceitavam reunir-se com eles. E por eles, quer dizer Jesus e os apóstolos. Porque os ensinamentos eles queriam conversar para trocar ideias sobre os ensinamentos que eles tinham em relação aos que eram culturalmente aceitos ali pelos sacerdotes pregados por eles e tal. Então o que acontece? Tanto que na questão do Pilatos lavar as mãos, lá na famosa cena dele lavar as mãos, ele fala: eu lavo minhas mãos, o povo que diga. Vocês querem soltar o herege Jesus, contra quem não pesa nenhum pecado, contra o crime, não oferece nenhum risco ao império, nem nada, ou o Barrabás assassino. E o povo que escolheu, porque estava influenciado pela cabeça, pelas coisas que os sacerdotes falavam. E aqui no quadro da revelação, voltando ao quadro da revelação, né, esse primeiro detalhe do quadro da revelação, Jesus contando que vai ser preso, que sabia que ia ser preso, que provavelmente ia ser morto pelas leis que existiam na época, e que quem iria seguir quem ia ser o líder, digamos assim, no lugar dele? Do lado dele, Maria Madalena, esposa dele, a pessoa mais próxima a ele, e não um dos homens ali dos outros apóstolos. E se você for olhar esse quadro, você vai ver a reação de espanto de alguns. Tem um aqui que tenta pegar a faca para matar Maria Madalena, porque até hoje em dia naquela região, e ainda mais 2000 anos atrás, o que aconteceu naquela região? Patriarcado. O homem podia votar, a mulher não pode votar, não pode ter opinião. Como que uma mulher ia ser líder de uma coisa tão importante que eram os ensinamentos ali que Jesus passava para o povo, que eles falavam de coisas que muito além daquela época, falavam de astronomia e tal. Jesus ensinava coisas sobre os outros planetas, possível vida em outros planetas, etc e tudo mais. Além do amor e tudo mais, e coisas diferentes do que o sacerdote pregava, né? Então, como que uma mulher ia ser líder, dar continuidade a tudo isso? E aí tem assim, várias curiosidades, várias outras curiosidades sobre esse quadro, e eu resolvi fazer o vídeo justamente por achar que faz algum sentido. Todas as teorias, se você juntar elas, tá, você vai ver que realmente faz algum sentido. Por exemplo, que Jesus e Madalena eram casados, e que ela não era nada de prostituta, que a igreja, os caras lá, sacerdotes, que impuseram a fama de prostituta nela para desmoralizar ela e qualquer coisa que ela falasse. E que na verdade Jesus e Madalena eram casados e tiveram 7 filhos, uma coisa muito comum naquela região, o casal ter 7, 8, 9, 10, 20 filhos, tanto naquela época quanto é ainda hoje em dia. E tipo, existe um fato histórico que foram encontradas 7 crianças misteriosas numa caverna próxima ao Rio Jordão, junto com o Santo Sudário, quando encontraram aquele famoso Sudário de Turim. E por que crianças misteriosas? Porque ninguém sabia que era o pai e a mãe. Então, e se fossem 7 crianças, os 7 filhos que Jesus teve com Madalena? E que a igreja falou que após a morte de Jesus, Madalena foi possuída por 7 demônios. E se na verdade a gente pegar um termo e trocar um termo pelo outro, traçar um paralelo entre essas histórias, será que faz algum sentido? Seria impossível? Sim, não. Seria improvável? Sim, não. Seria verdade? Sim ou não? Né? E que diferença, que impacto isso causaria na sua vida e que diferença isso faria na sua vida? E nas coisas que você aprendeu que Jesus ensinou, nos ensinamentos que ainda sobraram e que ainda foram passados, porque existe muita coisa secreta, todo mundo sabe que até hoje em dia ainda existem arquivos secretos no Vaticano e tudo mais. E naquela época muito mais. E outra, uma curiosidade para fechar o vídeo:
o Vaticano tem um observatório astronômico. E naquela época o Vaticano falava que a Terra era plana e que que o Sol girava em torno da Terra. Hoje em dia, o Vaticano já reconhece a astronomia. Tem os próprios astrônomos que trabalham para o Vaticano, que recebem salários do Vaticano, e tem o Observatório do Vaticano. E dentro do Observatório do Vaticano tem um dos melhores e maiores telescópios do mundo, os telescópios mais avançados do mundo. E sabe qual que é o nome desse telescópio? Lúcifer. E tipo, o que significa Lúcifer? Em latim, aquele que porta a luz, aquele que traz a luz. O que é a luz? É conhecimento. E você tendo luz, você tendo conhecimento, o que você descobre? A verdade. E a verdade liberta. Então tá aí o vídeo. Como eu disse desde o começo, opinião de bosta minha. Você pode concordar, discordar, enfim, não quero ofender ninguém, não quero impor nada, não estou afirmando nada, não estou falando que é isso. Eu estou falando, como eu disse desde o começo do vídeo, juntando várias teorias para ver se uma teoria responde um fato histórico, juntando várias coisas, vendo no que dá, traçando paralelos entre as histórias e teorias e tudo mais da época do Império Romano. Então, tá aí o vídeo, paz para todos, fui!